Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico, que é uma das coisas que muitas vezes acaba confundindo as pessoas, porque parece ser um pouco complicado, né? E é complicado e não é complicado ao mesmo tempo, tá? Então vamos tentar entender o que é o equilíbrio químico. A gente pode imaginar o equilíbrio químico como uma espécie de uma balança, tudo bem? E é uma balança que nós vamos utilizar para a gente trabalhar com reações químicas, tá? Então, no caso, o que acontece? Nós trabalhamos com 50% da massa de um lado e 50% da massa do outro lado. Quando nós temos isso daí numa reação química, significa que a gente chegou num equilíbrio, tá? Em que o material que está sendo reagido ele já está gerando a mesma quantidade de massa como produto, né? Então, nós estamos falando que de um lado nós temos os reagentes e do outro lado nós temos os produtos, tá? Então, quando nós fazemos com que reagentes fiquem igual a produtos, nós alcançamos o chamado equilíbrio químico, tudo bem? Então, quando a gente vai ver, a gente vai ter 50% da massa de um lado, 50% da massa do outro lado. Isso quer dizer o quê? Que a grande parte, né, ou seja, a grande parte do material dos reagentes, né, acabou sendo reagida e produzindo o quê? Produzindo produtos, tá? Pode parecer redundante isso que eu estou falando, mas é assim que é o raciocínio, tudo bem? Então, vamos pensar aqui, ó. Esse aqui é um exemplo bem clássico na química, tá? Essa reação aqui, ela é bastante clássica na química. É uma das reações mais importantes que a gente tem, porque ela serviu de padrão para uma nova interpretação das reações químicas, tá? Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter aqui um processo conhecido como processo que é reversível, tá? Deixa eu até marcar aqui para ficar visível. Ele é um processo reversível. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós conseguimos gerar produtos, ou melhor, aqui, né? É um P e não um R. Nós conseguimos gerar produtos provenientes de reagentes. Só que esses produtos, eles também podem se decompor e voltar para os reagentes. Então, imagina, a gente tem um determinado material que numa determinada condição, que pode ser pressão, pode ser temperatura, ele vai gerar algumas substâncias, né? Então, como por exemplo aqui o NH3, tá? Só que se a gente diminui essa temperatura, por exemplo, o que vai acontecer? Esse material que foi produzido, ele vai se decompor de volta nos reagentes, tá? Então, essa equação é muito importante, por quê? Porque ela faz com que nós podemos pegar o nitrogênio do ar, o hidrogênio do ar e produzir essa substância aqui, que é a amônia. Quem gerou isso daqui, quem conseguiu fazer isso daqui, foi o Fritz Haber, tudo bem? Que foi um cientista alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele foi muito importante porque ele conseguiu fazer com que a Alemanha conseguisse gerar explosivos. Só para vocês entenderem, explosivos depende muito de compostos nitrados, então ele vai depender de NH3. E em vez de ele ficar importando a chamada salitre do Chile, né, que é um sal proveniente das minas lá do Chile, em vez de ficar importando então esse nitrato, né, que poderia ser, por exemplo, o nitrato de sódio, né, NaNO3, existem outros, tá, mas estou dando um exemplo só desse. Em vez de ele ficar importando isso para conseguir depois trabalhar com essa parte aqui do sal, ó, o nitrato, ele conseguiu fazer com que o nitrogênio que já existe no ar se tornasse a fonte para gerar o NH3, que depois seria utilizado tanto na produção de adubo, fertilizante no caso, assim como para a produção de explosivos, tá? Então, Fritz Haber, ele conseguiu fazer isso daí foi muito importante para a Alemanha, ok? Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos sentidos reacionais.
Aqui no caso, então, essa reação aqui, a gente tem então o nitrogênio gasoso, o hidrogênio gasoso, gerando o NH3. Ela tem um sentido que é chamado de sentido direto, tá? E esse sentido direto, então, é o sentido em que nós temos os reagentes gerando produtos. Então, sempre nas reações químicas, o sentido direto é o sentido em que reagentes geram produtos. E o sentido reverso, o que é? É quando nós temos uma substância que ela se decompõe em outras duas, tá? A gente viu em uma aula passada que existe uma reação do tipo de decomposição. Uma reação, então, do tipo de decomposição é sempre uma reação no sentido reverso. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma substância que ela está se decompondo em outras duas, tá? Um fato que a gente tem que ver aqui que é bastante importante é o seguinte, essa reação ela só ocorre quando nós temos 500 graus Celsius e também um total de 200 atmosferas, tá? O que significa isso daqui? Significa que nós temos a nossa atmosfera, que nós estamos acostumados aqui, que é chamado de 1 atm, só que no caso aqui, multiplicado por 200. Então, imagina a pressão que é. Eles pegavam, então, o nitrogênio do nosso ar, o hidrogênio do ar também. Eles aumentavam a temperatura a 500 graus Celsius e utilizavam uma bomba compressora para chegar nessa temperatura, nessa pressão aqui de 200 atmosferas. Além disso, também era utilizado um material chamado pentóxido de vanádio, tá? Que é essa substância aqui, ó, V2O5, tudo bem? O pentóxido de vanádio ele funciona como um catalisador. Mais para frente a gente até conversa um pouco sobre o que é isso, tá? Mas imagine, então, era uma pressão gigantesca numa temperatura relativamente alta. Então, nesse processo, era possível fazer com que o nitrogênio e o hidrogênio reagissem para produzir a amônia. Só que o que acontece? Aqui a gente vai entender o porquê que essa reação ela não é tão trivial, tá? A amônia ela tem um cheiro de urina muito forte. Então, assim, é um cheiro bem forte, tá? E na nossa atmosfera a gente não sente esse odor, né? Isso quer dizer o quê? Que a tendência é que o nitrogênio e o hidrogênio que existem na nossa atmosfera é de não reagir. Tá? Então, eles dependem desse aumento de temperatura e aumento de pressão para que seja possível. Né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina, então, que a gente tem aqui um recipiente. Tá? Esse recipiente aqui ele vai ser um recipiente fechado. Tá? E aqui dentro, então, a gente bombeia ar. E aí a gente vai ter moléculas de nitrogênio, né? E também nós vamos ter moléculas de hidrogênio aqui dentro, tá? O que vai acontecer, né? Deixa eu até pegar aqui e fazer em outra cor as moléculas de hidrogênio. Então, a gente tem aqui as moléculazinhas de hidrogênio, tá? E aqui dentro, então, ele está fechado e com uma determinada temperatura, né? Se a gente for observar aqui, vamos colocar aqui, ó, isso aqui marcando como se fosse 1 atm, tá? Então, ele tem lá o ponteirozinho dele marcando aqui 1 atm. E temperatura ambiente, então 25 graus Celsius. O que acontece aqui? Nesse processo aqui, as moléculas elas estão zanzando aqui dentro, tá? Então elas estão se movendo aqui, só que o que acontece? Elas se chocam muito pouco, tá? Elas não se chocam praticamente aqui dentro. O que acontece? Então, se a gente mexer aqui nas paredes do sistema, né? Então vou fazer em preto aqui, imagina que a gente diminui aqui a parede do sistema. O que a gente fez? A gente acabou fazendo com que o volume interno ficasse menor. Então, o volume interno ficando menor, essas moléculas agora, o que vai acontecer? Elas vão se chocar mais, tá? Por quê? Porque tem menos espaço para se mover aqui dentro. Só que, agora, no caso, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar calor. Então, imagine que a gente chega aqui e adicione fogo aqui embaixo, né? Então a gente leve para, por exemplo, um forno e vai aumentando a temperatura. O que vai acontecendo? Essas moléculas vão ganhando energia aqui dentro. Então, consequentemente, aqui a gente vê que a pressão vai aumentar bastante, né? Agora ela vai vir aqui, ela vai estar em 200 atm, tá? E a temperatura aqui, que agora não está mais a temperatura ambiente, vai chegar aos 500
graus Celsius. Então, elas agora estão se movendo rapidamente aqui dentro, tá? E, consequentemente, o que vai acontecer? Elas, em algum momento, vão se chocar. Elas se chocando na presença do pentóxido de vanádio, né? Aquele material que eu falei, né? Que é o V2O5. Ocorre, então, a formação dessa molécula aqui, que é um gás também. Só que, se a gente começar agora a diminuir a temperatura, né, e também diminuir a atmosfera, ou melhor, a pressão, ou seja, como se eu estivesse voltando aqui ao tamanho original e fazendo com que essas moléculas tenham a cinética normal delas, começa a ocorrer a decomposição. E é isso que acontece. O pouco de amônia que vai para a nossa atmosfera, que pode ser liberado, por exemplo, por vulcões ou mesmo por ações antrópicas, chegando na temperatura ambiente, o que acontece? Ele se decompõe e gera-se hidrogênio e também o nitrogênio. Então, por isso que a gente não tem tanta amônia na nossa atmosfera. Por quê? Porque ela é sempre convertida em hidrogênio e nitrogênio. O que acontecia, então? Ele pegava esse material aqui, né, que foi gerado, esse gás, e ele levava para um outro sistema. Tá? Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito bagunçado, né? Então, ele pegava esse gás que era produzido aqui e ele era então levado para um outro sistema e que nesse caso tinha água. Então era borbulhado aqui dentro, tá? O que acontecia? Esse material, quando borbulhado aqui dentro, ele acabava se tornando em NH4OH, que é o hidróxido de amônio, tá? Então era gerado essa substância que agora é como se fosse o NH3, tá? O NH3 aqui, diluído em água, tá? Então, se a gente for ver aqui, a gente vai ter NH3 mais H2O, tudo bem? Então, a gente tem 4 hidrogênios, 1 nitrogênio, 1 oxigênio, né? E mais um hidrogênio, né? Então, um total de 5 hidrogênios, 1 nitrogênio e 1 oxigênio, tá? Então, a gente borbulhou esse material aqui dentro e gerou esse hidróxido aqui, tudo bem? Então, é para isso que a gente utiliza o processo que é, no caso do equilíbrio químico. Tá? Então, a gente trabalha com equilíbrio químico para que seja possível gerar substâncias que, a temperatura ambiente, elas não existem. Tudo bem? Então, se você consegue interpretar essas reações químicas, você consegue fazer coisas que não são comuns na natureza. Então, você quer produzir amônia, utilizando o que você tem de abundante, que é nitrogênio e hidrogênio, há a necessidade de burlar, vamos utilizar assim o termo, tá? Burlar a natureza, tudo bem? Então, por isso que é extremamente importante entender como se dá o equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser deslocado na presença, por exemplo, do aumento de temperatura, na presença de aumento de pressão. Então, ele acaba sendo deslocado. Por isso que a gente tem aquela balancinha que eu mostrei no começo do vídeo, tudo bem? Então, o que acontece? A gente tem outras reações também que são bastante similares, tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, é a que gera o SO3. Essa daqui é bastante importante porque se a gente pegar água mais o SO3, o que a gente gera? A gente gera um ácido muito famoso, que é o H2SO4. Tá? Então, se a gente borbulhar na água o SO3, a gente gera esse ácido aqui. E esse ácido ele é utilizado na indústria como um todo. Toda indústria, todo material industrial, em algum momento, entra em contato com o ácido sulfúrico. Então, é um ácido muito importante. Então, observe aqui, a gente precisa utilizar o SO2, que também não é muito comum na atmosfera, mas o O2 é. Tá? Então, existem alguns outros processos químicos que geram SO2. Ele é reagido com o oxigênio a 700 graus Celsius e aí é possível, então, produzir o SO3. Contudo, se eu baixar a temperatura, o que vai acontecer com o SO3? Ele vai se decompor em oxigênio e também no dióxido de enxofre. Tudo bem? A mesma ideia aqui para esse outro processo, que no caso a gente tem o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio.
ok? Monóxido de carbono oriundo de combustão incompleta. Então, por exemplo, quando você vê uma fumaça preta saindo de alguma coisa que está queimando, significa que ali então está tendo uma combustão incompleta, então está sendo gerado monóxido de carbono, que é extremamente tóxico para a gente. E o NO2, ele existe na atmosfera, mas ele é muito introduzido por ações antrópicas. Muitos produtos à base de queima de combustível, por exemplo, de aeronave, introduz algumas espécies de nitrogênio na atmosfera que não estavam lá, né? Então, esse material aqui, observem que a gente vai ter uma reação aqui do quê? Temos uma reação de troca, né? Então, a gente tem o CO e nós temos o NO2. O que vai acontecer aqui? Vai vir um oxigênio para cá, né? Então, o oxigênio vai vir para cá e esse NO e esse nitrogênio vai ficar somente com um oxigênio. Então, é uma reação de simples troca, né? Então, você troca só a posição de um dos átomos. Vocês lembram disso da aula que eu falei sobre os tipos de reações que existem, né? E observem, essa ideia, né, essa reação aqui, ela não acontece tão facilmente, tá? Então, você tem os gases na atmosfera, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, eles estão na atmosfera, só que eles não reagem. Há necessidade do quê? De adicionarmos temperatura, 200 graus Celsius. E há de convir que não existe 200 graus Celsius no nosso planeta, né? Talvez dentro de um vulcão. Então, é um processo que ele só vai ocorrer ou se a gente tiver por exemplo, uma erupção vulcânica que aumente a temperatura da atmosfera. Tá? Isso tem que acontecer na atmosfera, obviamente, ou por ação antrópica, onde você vai pegar esses gases da atmosfera, colocar dentro de um sistema e aumentar a temperatura até 200 graus Celsius. Aí sim é possível, então, fazer com que ocorra a oxidação do monóxido de carbono com um dos oxigênios do dióxido de nitrogênio, formando o CO2, que é o gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, e o monóxido de nitrogênio, tá? Só que se eu baixar a temperatura, o que acontece? A decomposição aqui. Então, esse oxigênio retorna aqui para o sistema com o NO, formando novamente o dióxido de nitrogênio, tudo bem? Então, esse daí é um processo que é dependente de temperatura, ok? Obviamente, o que acontece? Nessas reações, a gente pode ver que a seta que vai nessa direção é a chamada de reação direta. E a seta que vai nessa direção vai ser sempre a chamada reação reversa, tudo bem? Então, a gente tem sempre que prestar atenção nas reações que nós estamos observando, que nós estamos estudando, que nós estamos fazendo algum exercício, se ela tem essa dupla seta. Se ela tiver essa dupla seta, você já pensa, e vai ter alguma coisa relacionada com aumento de temperatura, né? Ou, por exemplo, aumento de pressão e aumento de temperatura, ou a presença de um catalisador, tá? Então, sempre temos que pensar isso. Então, em azul, sempre reações diretas. Em vermelho aqui que eu coloquei, sempre reações reversas. Tudo bem? O que nós temos também aqui? Nós podemos olhar para essas moléculas da seguinte forma. Imagina que nós temos uma molécula A e uma molécula B e elas estão num processo reacional. Então, aqui nós temos a molécula A e aqui a molécula B. Por algum motivo, elas estão reagindo e produzindo C e D. Então, imagine que fosse aqui uma reação em que você tem um aumento de temperatura, né? Então, você tem um aumento de temperatura e você também tem, por exemplo, um aumento de pressão, por exemplo, tá? O que acontece aqui? Acontece que a gente tem, obviamente, uma reação que é direta e nós vamos ter também a presença de uma reação que é reversa. Só que as coisas elas não acontecem de uma forma... É um processo que a gente tem um equilíbrio químico, só que ela não ocorre de uma forma, vamos dizer assim, balanceada no que se diz a velocidade de geração de C e D e também na velocidade de decomposição de C e D.
que eu estou falando, então? Eu estou falando de velocidade. Então, uma reação que ela é direta, ela tem uma velocidade direta. E uma reação que é reversa, ela também tem uma velocidade reversa. A gente pode falar também de velocidade de decomposição, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que essas substâncias, elas podem ser altamente reativas. Então, elas reagem muito rápido, gerando C e D. E C e D podem ser substâncias que, no caso, não são tão reativas. Então, elas vão gerar aqui, os nossos reagentes vão gerar produtos, né? Então, reagentes vão gerar produtos que são estáveis. Então, dificilmente eles vão se decompor. Então, eles não se decompõem tão facilmente, tá? Quando ocorre isso, significa o quê? Significa, se eu estou reagindo A e B, gerando substâncias que têm um valor de velocidade reversa ou de decomposição extremamente baixo, significa que são substâncias que existem, por exemplo, na nossa atmosfera. Então, elas existem em uma pressão que é próxima, por exemplo, de 1 atm. E também elas vão existir numa temperatura que pode ser próxima, por exemplo, até de uns 40 graus Celsius, mais ou menos. Então, isso pode acontecer. São substâncias que a 40 graus Celsius, por exemplo, A e B, se tornam altamente reativas, só que as substâncias que são geradas, elas são muito estáveis. Então, a velocidade reversa aqui tende a ser muito menor que a velocidade direta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui a velocidade direta sendo muito maior que a velocidade de reversão, ou seja, a velocidade de decomposição, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que com o passar do tempo, a gente vai ter um aumento do quê? Um aumento da concentração de C e D, tudo bem? Então, conforme a gente vai fazendo a reação, vai aumentando a quantidade de C e D. Então, vamos colocar aqui o símbolo de concentração, né? Então, você vai tendo aqui um aumento da concentração de C e D. E aqui, no caso, a concentração de A e B, ela tende a ir diminuindo. Até um ponto que não tem mais A e B suficiente para gerar C e D, tudo bem? Quando acontece isso, então, a velocidade tende a diminuir. Mas aqui nesse caso, então, a produção para gerar C e D é muito rápida, ok? Como eu disse, a pressão e a temperatura pode interferir aqui. Então, imagine que para ocorrer a formação de C mais D, existe a necessidade de temperatura e pressão alta, né? Então, imagina, uma pressão igual, vamos usar aquele exemplo, né? 200 atm, tá? E também nós vamos ter aqui a necessidade de uma temperatura de 500 graus Celsius, tá? Quer dizer que, se em algum momento essas variáveis aqui caírem, a nossa velocidade de formação de C e D também vai cair. Então, a gente está deslocando aqui o quê? O equilíbrio. Então, o equilíbrio, imagine que seria uma balança, né? Então, a gente tem lá um prato e o outro prato, né? Então, o sistema está assim, está em equilíbrio, né? Vamos dizer, então, que eu começo a aumentar a temperatura, né? A temperatura e a pressão. O que vai acontecer aqui? Esse sistema vai ser desequilibrado. Então, no caso, se eu aumentei, tomando por base esse exemplo, tá? Então, tomando por base aqui, esse prato vai mais para baixo, enquanto que esse aqui vai subir. Por quê? Porque a gente está gerando mais C e D, né? Então, no caso aqui, A mais B começa a diminuir a concentração deles. Está gerando esses daqui. Por quê? Porque a gente aumentou a temperatura e a pressão. Se eu agora diminuir a temperatura e a pressão e essas substâncias não forem estáveis, o que vai acontecer? Vai começar a haver a decomposição. Tudo bem? Se começa a ocorrer a decomposição, a gente tem esse processo aqui, certo? Onde a velocidade de formação das substâncias, né, ela tende a ser menor do que a de decomposição. Então, se eu estou baixando a pressão e a temperatura do sistema, que é dependente das mesmas, significa que essa concentração de C mais D tende a diminuir. Consequentemente, o que vai acontecer? A concentração de A e B aumenta, tá? Então, lá na nossa balança, né, a gente vai ter aqui A mais B, tá? E C e D diminuindo.
Então, por quê? Porque a velocidade de decomposição é maior que a velocidade de reação. Então, todo o material que se forma, ou seja, C e D, rapidamente ele é decomposto e retorna a A e B, ok? E lá no começo eu falei que, como é um equilíbrio, nós temos a possibilidade de ocorrer a equalização do sistema, né? O que quer dizer isso daí? O sistema ele vai ter velocidade de formação, ou seja, a velocidade em que está tendo a reação, ela vai ser igual à velocidade de decomposição, né? Formação de produtos, tá? E no caso, então, obviamente, a formação de a reação de decomposição, ou seja, de produtos, vai ser igual também à de formação de reagentes. Então, esse sistema nós temos os materiais numa velocidade igual. Consequentemente, nós vamos ter 50% da massa desse lado, 50% da massa desse lado. Lembrando que na natureza, né, se a gente tiver num sistema fechado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, quando a gente alcança essa equalização do sistema, a reação cessa, para. A reação não se mantém, tá? E isso fica mais fácil da gente ver no seguinte gráfico, tá? Ó, vamos lá. Esse gráfico aqui, ó. A gente consegue ver aqui, ó. No eixo Y, tá? Então, vou colocar Y aqui e aqui X. No eixo Y, a gente tem a velocidade. E no eixo X, nós temos o tempo, ok? Então, vamos observar aqui, ó. Essa aqui, essa curva vermelha, ela é referente à reação inversa e a azul a reação direta. Então, nós temos lá, né? Reagentes gerando o quê? Gerando produtos, ok? Então, aqui nós temos a seta, deixa eu colocar até na cor correta, né? Então, aqui nós temos a seta azul, que é a formação de produtos, e aqui nós vamos ter a seta vermelha, que é a decomposição, a formação de reagente. Então, aqui a gente vai ter a reação direta, tá? Então, aqui direta, e aqui a gente tem a reversa, vou colocar RV, tá? Então, a gente tem direto e reverso. O que vamos ter aqui, né? A gente pode chamar de inverso também, tá? Mas é melhor chamar de reverso. O que vai acontecer aqui? A velocidade de formação, a gente vê aqui, né? Tá aqui em cima, tá em torno de, vamos colocar um valor arbitrário aqui, vamos dizer que está em 10, né? 10 o que, vai? Pode ser 10 segundos. E a formação do material, né? Ou melhor, a decomposição do material está em 0 aqui. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de... desculpa. Aqui não é 10 segundos, não. Aqui é a velocidade, né? 10 o quê? Pode ser 10 mol, tá? Porque a gente está falando de concentração. Então, aqui tem 10 mols, tá? E aqui tem 0. Por quê? Porque o material ainda não começou a se decompor, uma vez que está no tempo 0. Conforme vai passando o tempo, o que vai acontecendo com a nossa curva? Ela vai se aproximando. Então, imagine, aqui a gente tem velocidade 10 mol, tá? 10 mol por quê? 10 mol por litro pode ser, tá? Concentração aqui, 10 mol por litro. Quando chegar em 8, vamos dizer aqui, 8 mol por litro, tá? O que acontece? A gente vê que aqui, deixa eu até pegar uma outra cor, aqui, ó, né? Bem aqui, passou-se uma quantidade de tempo. Vamos dizer que aqui seja, vamos dizer, 5 minutos. Tá? Então, o que está mostrando aqui o gráfico? Que em 5 minutos foi consumido 8, ou melhor, em 5 minutos foi consumido um total de quantos mols? Foi consumido um total de 2 mols. Tá? Então, a gente sabe que em 5 minutos aqui tem 8 mols e aqui vai ter o equivalente a 2 mol por litro. Ou seja, a reação inversa e a reação direta, elas são complementares. Nós iniciamos com 10 mol por litro e em torno de 5 minutos a gente ficou com 8 mol por litro na reação direta, ou seja, o material está sendo consumido, e na reação inversa, o que acontece? Ele está decompondo o que está sendo produzido,
foi produzido um total de 2 mols aqui, né? E se ele está se decompondo, então ele vai decompor 2 mol, enquanto que aqui nós temos o quê? 8 mol sendo produzido. Conforme vai passando o tempo, né, a gente vai vendo que esse gargalo aqui, ó, vai se aproximando. Até que chega num momento, né, aqui, ó, bem aqui, o que acontece? Nós temos um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Significa que, vamos dizer aqui, ó, que aqui seja um total de 5 mol, tá? 50 não, né? 5. 5 mol aqui, 5 mol por litro, tá? 5 mol por litro. O que acontece, né? Então, aqui, bem aqui, ó. E vamos dizer que aqui seja 20 minutos, tá? O que ele quer dizer? Quer dizer que em 20 minutos a gente vai ter a produção do quê? De 5 mols de produto, né? E também nós vamos ter o quê? 5 mol de reagentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a quantidade de material produzido está se decompondo e formando também a quantidade de material que é reacionável, ou seja, que são os nossos reagentes. Só que ao mesmo tempo, os nossos reagentes estão se decompondo e formando os 5 mols. Então observem que a quantidade de material que é reagida gera produto e essa mesma quantidade gera reagente de novo. Nesse ponto, nós chegamos no equilíbrio reacional, ok? Então, a velocidade de formação do nosso, no caso, a velocidade de formação do nosso produto, né? Ela é igual à velocidade de decomposição do nosso produto, ok? Isso fica mais fácil quando a gente começa a trabalhar um pouco de matemática, ok? Então, vamos lá. A velocidade de reação, o que ela é? A velocidade de reação, ela tem uma relação de concentração com o tempo, tá? Então, sempre que a gente vai falar de velocidade, sempre, tá? Vai ser a velocidade é igual a alguma coisa que varia com o tempo, tá? Então, a gente pode falar que aqui pode ser representado da seguinte forma, tá? Então, um símbolo de variação é o delta, certo? Então, é a variação de alguma coisa, vamos colocar um dx aqui, que pode ser mol por litro, pode ser metros por segundo, né? Variação de metros por segundo, pode ser número de carros por segundo, por hora, tá? Pode ser qualquer coisa aqui, desde que seja a variação de alguma coisa, de um fluxo acontecendo pelo tempo, ok? Então, no caso aqui, quando a gente vai falar de equilíbrio químico, nós estamos falando de velocidade, mas aqui embasado na concentração pelo tempo. Ou seja, nós vamos estar falando de unidades que vão ser de mol por litro por segundo, minuto, horas, dias, meses. Então, nós vamos ter sempre esse tipo de unidade, tudo bem? Então, vamos ver aqui como que isso daí pode ser representado. Imagine essa situação aqui, ó. Nós temos um sistema que ele é composto por uma tabelinha e nós temos, então, o tempo em minutos, tá? Então, nós temos aqui tempo em minutos. Então, aqui, 0 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos, ok? Isso é muito importante, tá? Observar a unidade de tempo. E os reagentes, olha, é demonstrado que eles estão em mol por litro. Ou seja, se a gente for levar aqui para a fórmula, vai ser a velocidade, ela é igual ao quê? Mol por litro, tá? Vamos colocar isso aqui entre parênteses, tá? Dividido pelo quê? Dividido pelo tempo, né? Que nesse caso, esse tempo a gente vai colocar em minutos. Tudo bem? Por quê? Porque é a unidade que está sendo utilizada aqui. Então, a nossa velocidade aqui é mol por litro dividido por minutos. Tá? Então, a gente depois faz aqui a matemática por trás disso, né? Que no caso, se a gente for fazer a conta, o que vai acontecer? Né? A conta ela vai ficar depois dessa forma. Né? Então, vou colocar V como velocidade, aí vai ficar mol, né, por litro. Como o tempo, né, ele está sendo o divisor
Se eu passar multiplicando, ele passa inverso, né? Por quê? Porque era, aqui no caso, minuto. Minuto pelo quê? Dividido por 1, tá? Então a gente tinha isso aqui, certo? Se eu for passar agora aqui para cima, ele vai passar multiplicando ao inverso, ok? Matemática básica isso, né? Então, como é que vai ficar aqui? A gente vai ter vezes 1 sobre minuto. Então, no caso, a unidade final que nós vamos estar trabalhando, ela vai ser, a velocidade, ela vai ser, a unidade final, no caso aqui, então ela vai ser, velocidade vai ser igual a mol dividido por litro vezes minuto. Ah, mas é uma unidade muito estranha. Não faz problema, não tem problema, tá? As unidades, muitas vezes, elas são estranhas mesmo, ok? Então, né, só deixando esse lado das unidades de lado, né, vamos ver como que ocorre, então, essa reação. O que ele está mostrando aqui? Que no tempo zero, tá? Observe que é bem similar ao exemplo que eu dei anteriormente, né? Então, no tempo zero, nós temos aqui, para os nossos reagentes, né, nós temos o quê? Nós temos 10 mol. No tempo zero, ok? E no tempo zero para os produtos, o que nós temos? Nós temos uma concentração de 0. Passou 1 minuto, então vamos dizer que aqui tem 1 minuto, né? Eu sei que vai ficar meio por cima aqui, mas então passou 1 minuto, o que aconteceu? Bem aqui, 1 minuto. O que aconteceu? Aqui, ó, caiu para 9, tá? E aqui aumentou para 1, tá? Então, aqui, aumentou para 1. 1 o quê? 1 mol por litro, tudo bem? Passou 5 minutos, tá? Vamos colocar aqui, 5 minutos, o que aconteceu? Aqui caiu para 7, tá? Aqui vai cair para 7. E, no caso aqui, a gente vai ter 3. Vocês conseguem observar aqui que um complementa o outro? Então, se a gente tinha 10, temos 0 aqui como... Então, sempre, né, reagentes, produtos. Se a gente tem 10, ele está, no caso, produzindo 0, porque não houve ainda reação. Se caiu para 9, a gente vai ter 1. Né? Se caiu para 7, a gente vai ter 3. E assim sucessivamente, ok? Então, o que acontece? Quando nós chegamos aqui, ó, no meio, ou seja, quando nós temos aqui 5 mols, tá? A gente vai ver que temos a inversão do sistema, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter 5 mols para a curva A, que eu disse que são os produtos, né? E 5 mols para os reagentes, que eu disse que no caso é a curva B, certo? Então, aqui eles se igualam, tá? Vai ser dado em algum momento aqui, tá? Só que, depois, quando continua sendo feito o processo, então, por exemplo, quando chega aqui em 10 minutos, vamos dizer que 10 minutos está aqui, o que a gente observa? Que a quantidade de produtos se igualou aqui em 7, ó, tá vendo? Se igualou em 7 mols. E a quantidade de reagentes se igualou aqui no 3, tá? Aqui um pouquinho mais para cima, né? Então, se igualou aqui no 3. O que isso quer dizer? Que se eu for passando o tempo agora, por exemplo, passou 60 minutos, ok? Observe que não varia mais. Ou seja, a velocidade direta e a velocidade reversa são iguais. Então, o processo reativo acabou aqui, tá? Você pode deixar que os materiais por 1 ano aqui, eles não vão mais reagir, a não ser que alterar, por exemplo, temperatura, pressão, mas esses materiais que foram produzidos e consumidos, eles não vão mais reagir, tudo bem? Então, esse daqui é o modelo como a gente imagina o processo reativo, ok? Vamos ver aqui, então, um outro exemplo, né? Seja a reação X gerando Y e Z, a variação na concentração de X em função do tempo é. Então, observe aqui o que ele passa aqui, ó, no texto, né? Ele fala que X ele
tem essa quantidade de mols. Então, conforme vai passando o tempo, vai variando essa concentração de mols. Então, aqui, no tempo 0, a gente tem 1 mol. Tá? Então, 1 mol. No tempo 120, 120 o quê? Aqui, 120 segundos. Ele tem 0,7. Quando chega a 300 segundos, nós temos 0,4. Quando chegamos a 540, nós temos 0,3. Ok? Então, nós temos aqui essa variação da concentração com o tempo. Logo, nós estamos falando aqui, então, de uma velocidade, tá? E aí ele questiona aqui, tá? A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos é... Ele quer saber, então, o quê? Ele quer saber de você duas coisas. Se você sabe como que se calcula a velocidade de reação e se você sabe interpretar, por exemplo, que 120 segundos equivale a 2 minutos. Ou seja, 120 segundos é igual a 2 minutos, tá? Então, ele vai querer saber se você tem essa capacidade de conversão, beleza? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer de várias formas. Você pode já pegar esses valores aqui, tá? Você pode pegar esses valores aqui e já converter para minutos, tá? Então, por exemplo, aqui, esse daqui vai ser 2 minutos, né? Então, você poderia retirar esse 120 aqui e adicionar aqui, por exemplo, 2, tá? Se você quisesse. Você poderia colocar aqui, então, 2 minutos. Aqui, né, você também tiraria e colocaria 6 minutos, tá? Ou melhor, 5 minutos. Aqui você tiraria e colocaria 9 minutos, tá? Então, você poderia fazer isso. E aqui é bastante interessante, por quê? Porque o exercício, ele está falando que tem que ser entre o minuto 2 e o minuto 5, tá? Então, se é nesse intervalo aqui, significa que eu tenho que observar aqui e aqui. Por isso que é importante a gente já ir pensando nessa conversão. Mas vamos lá, então. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que calcular a velocidade. Para calcular a velocidade, então, a gente tem que pensar na concentração pelo tempo. Qual que é a nossa concentração? Ela vai ser a variação da concentração pela variação do tempo. Por quê? Porque é no intervalo, certo? Então, a gente precisa saber dentro desse intervalo aqui. Uma coisa importante. Aqui, você pode ver que eu coloquei em módulo. Por que isso? Porque variação de tempo nunca pode ser negativa. Então, variação de tempo nunca pode ser negativa. Então, o número que vai surgir da variação de tempo, mesmo que você fizer 1 menos 2, 1 menos 3, 2 menos 5, sempre vai ser valores negativos. Mas para tempo, isso não existe. Então, não existe tempo negativo. Então, sempre adiciona-se o valor em módulo para a gente ter o valor sempre positivo. E é isso que acontece aqui, né? Ó. Aqui está em segundos ainda. Então, a gente colocou aqui 120 segundos e 300 segundos. É claro que, se eu quiser, eu já posso converter. Vamos fazer isso? Então, já vamos converter aqui, ó, tá? Então, velocidade agora está aqui em minutos. Então, minuto 2 e minuto 5, beleza? O que a gente tem? Para o instante 2, a gente tem que a concentração é 0,7. E no minuto 5, a gente tem que a concentração é 0,4. Então, eu posso colocar aqui. Observem que eu tenho que manter, no caso aqui, da forma como ele é apresentado. Se é 0,7 em 2, eu tenho que fazer 0,7 sobre 2 menos 0,4 sobre 5. Tá? Tem que ser desse jeito. Eu não posso alterar aqui. Tem que ser dessa forma aqui. Eu não poderia pegar aqui e fazer 0,7 menos 0,4 dividido por 5 menos 3. Vai dar o mesmo resultado? Vai dar, porque aqui embaixo está em módulo. Mas é importante manter a sequência certa aqui. Por quê? Porque eu não posso inverter aqui em cima. Porque aqui em cima o valor negativo interfere, tá? Então vamos lá. Como que a gente faz? Agora já substituindo os valores. Se a gente fizer lá, então, 0,7 menos 0,4, nós vamos ter 0,3. Então, vamos lá marcar 0,3. Aqui embaixo, o que acontece? Era 2, certo? A gente já convertendo aqui para 2 e aqui para 5, né? A gente vai ter 2 menos 5. Como está em módulo, então, 3. Dessa forma, então, eu posso simplificar esse sistema. Por quê? Porque eu posso cortar aqui, certo?
Ou melhor, cortar aqui não, né? Eu posso cortar aonde? Eu posso cortar bem aqui com aqui. Aí ficaria 0,1 sobre 1, né? Ou seja, eu vou ter um valor de 0,1. Então, a nossa velocidade aqui para esse sistema é de 0,1 mol por litro vezes minuto, né? Lembre-se que o resultado tem que ser dado em minutos, tudo bem? Não é tão difícil, né? É simples esse processo. Vamos ver um outro exemplo, então. Esse aqui. Foi adicionado 0,5 gramas de magnésio metálico, ou seja, Mg, né? É esse aqui que é o magnésio, a uma solução diluída de ácido clorídrico. Quem que é o ácido clorídrico? O HCl, tudo bem? Após 10 segundos, restou no sistema, né, 0,40 gramas de magnésio, ou seja, a gente tinha aqui 0,5 gramas de magnésio, passou 10 segundos, a gente teve um consumo. Então, em vez de ter agora 0,5, caiu para 0,4. Tá? Então, foi consumido o quê? Foi consumido um total de 0,1 grama. Tá? Então, a gente vai observar todo como se monta esse sistema já já. Vamos terminar de ler aqui. A interação ocorreu segundo essa reação aqui. Qual é a velocidade média aproximada dessa reação no intervalo de tempo de 10 segundos? Sendo que a gente vai expressar ali em mols por segundo. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos que o valor de 1 mol de Mg, né, é 24 gramas. Então vamos lá, vamos montar a reação aqui. O que nós temos? Nós temos então magnésio metálico reagindo com ácido clorídrico. Sempre que a gente tem esse tipo de reação, nós vamos liberar para o meio algum gás. Nesse caso aqui, o hidrogênio gasoso. Tá? O que a gente tem que levar em consideração aqui? O seguinte fato. Primeira coisa, eu falei que 1 mol de magnésio são 24 gramas. Agora eu quero saber o quê? Eu quero saber quanto que é o valor inicial que eu tenho. Lembre-se, eu não estou iniciando com 24 gramas. Isso daqui é o valor que eu sei que 1 mol tem. Então, em 1 mol, ou seja, em 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio, corresponde a 24 gramas. Só que eu não tenho essa quantidade aqui. Por quê? Porque a quantidade que eu estou trabalhando nessa reação é de 0,5 gramas. Tudo bem? Então, a gente tem uma quantidade bem inferior aos 24 gramas. Mas o 24 gramas é o nosso padrão aqui. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Uma regra de 3 simples, ok? A gente só faz a regra de 3 e aí a gente descobre que 0,50 gramas equivale a 0,021 mol de Mg, ou seja, uma quantidade muito pequenininha. Então, no tempo zero, né, o nosso sistema ainda vai começar a reagir, nós temos essa quantidade aqui de mols. Então, aqui, ó, quando a gente tem o magnésio sólido aqui, sem ainda estar reagindo, nós temos aqui 0,021 mol. Tá? Lembrando que isso aqui não é grama, não, é mol, tá? Mol de magnésio. Gramas a gente tem 50 gramas, tá? Lembre-se que no final a nossa velocidade ela vai ser dada em mol pelo quê? Mol por tempo, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai montar isso? A gente pode fazer uma tabela, tá? Então aqui tempo vai ser em segundos e massa vai ser em mols. Então segundos e mols. Então a gente vai ter aqui o material sendo consumido e conforme vai passando o tempo, tá? Então a gente vai consumir essa quantidade de mols aqui conforme o tempo vai passando, tá? Então como que fica aqui agora? Vamos começar a montar a nossa tabela. Então, passados 10 segundos, o que eu sei? Eu sei que foi consumido uma quantidade de material, tá? Quanto, então, que nós temos? Nós temos, no tempo zero, nós temos aqui 0,021. No tempo 10, agora nós vamos ter 0,40. Tudo bem? Então, quanto que é isso daqui? Quanto que a gente tem de massa aqui? Vamos lá.
a gente vai ter esse total aqui. No caso, a Y, né, se a gente fizer a regra 3 aqui, vai ser 0,17 mol de magnésio. Levando então aqui para a nossa equação, nós vamos ter velocidade igual a massa consumida pelo tempo, que vai ser igual a variação da massa pela variação do tempo em módulo, tudo bem? Então a gente tem aqui essa equaçãozinha. Dessa forma, então, a nossa velocidade vai ser o quê? Vai ser a quantidade no T0, só lembrando, tá? Que no caso aqui a variação vai ser a quantidade de mols que você tem no tempo 0, menos a quantidade de mols que você vai ter no tempo final. Ok? Ah, você está falando de física aqui? Por isso que é importante saber física, né? Porque a gente aplica na química isso daqui. É bastante interessante isso, né? Então, aqui no caso, o que a gente vai ter? Nós vamos ter 0,21, que é no T0, tudo bem? E nós vamos ter 0,017, que é no tempo final, ou seja, no tempo 10. Fazendo, então, a continha aqui, tá? O que nós vamos ter? Nós vamos ter 0,04 sobre o módulo, né? Que no caso são 10 segundos. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos chegar aqui, ó, que a velocidade de decomposição aqui do material, que no caso é o mg, ou seja, que ele está sendo reagido para formar aqui o MgCl2, a velocidade é de 0,0004 mols por segundo, tudo bem? Então aqui, o que nós temos? Nós temos essas reações que são bastante importantes para a interpretação de como surgem as substâncias. As substâncias não existem como a gente imagina, assim, elas surgem do nada na atmosfera, ou, por exemplo, nos mares, na superfície da Terra. Não é desse jeito, né? Ocorrem essas reações químicas. E muitas vezes essas reações químicas elas dependem de pressão, temperatura, para que possam ocorrer, tá? E existe a possibilidade do material ser formado, de se decompor e ajudar na formação de novo dos reagentes. Então entra nesse ciclo até que as velocidades se igualem. Quando as velocidades elas se igualam, você tem ali a reação sendo cessada. Tudo bem? Então, pessoal, se for possível, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e clicar lá no sininho para vocês receberem novas notificações de aulas como essa daqui. Se for possível também, compartilhe o vídeo e também visitem lá meu outro canal, que é um pouco mais avançado, a química e a física trabalhada lá, mas é bastante interessante. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula.